Olá, sou Rodolfo Vera Calderon Rude. Certamente lembrarão de mim, venci o MasterChef 2023. Hoje vou ensinar como fazer o melhor guacamole da vida de vocês. Há coisas fundamentais que agora vou explicar para que vocês consigam fazer o guacamole perfeito. A palavra guacamole vem de aguacamole. Aguacamole vem de duas palavras do idioma nahuatl, que era o idioma falado pelos astecas, que é aguacatl, que é o que conhecemos como abacate ou pauta na Argentina, e mole, que mole significa molho, que depois também derivou no que conhecemos como os famosos moles que são comidos no México. O que hoje vou ensinar a vocês a preparar é o guacamole que se come no México e que é o nosso guacamole típico. Aqui temos 3 abacates. Esses abacates são da variedade Hass. Para um guacamole, eu sempre recomendo escolher o abacate Hass. O abacate Hass é o mais cremoso, é o menor, mas também é o abacate com mais sabor. Depois temos os abacates, que podemos encontrar no Chile, por exemplo, que tem uma casca muito mais fina, são mais aquosos, também podem ser usados, mas o guacamole perfeito e bem feito, ao estilo mexicano, é com o abacate Hass. Bem, você sempre chega à quitanda e vê que os abacates ou estão duros ou estão passados, não sabe se o abacate está bom, sim, bem, é difícil quando você não conhece bem. Para que um abacate esteja em perfeito estado e pronto para ser comido, ele precisa ter uma pequena consistência na qual você mal possa afundar o dedo. Não é necessário que o dedo vá ao fundo, nem ser uma pedra. Um exemplo, você pega a sua mão, coloca este dedo aqui, aperta o punho o mais forte que pode e pressiona aqui. Esta consistência é a que um abacate pronto para ser comido deve ter. Agora, se você não estiver com pressa e encontrar abacates bons, pode comprá-los, levá-los para casa, embrulhá-los em jornal e colocá-los em um lugar escuro. Isso vai acelerar o processo de maturação. E embora pareça mentira, o abacate quanto menor, mais saboroso. Agora vem o grande mistério de sempre. Se o abacate está bom ou não está bom, por dentro e pronto para o nosso guacamole. É muito importante que primeiro retiremos essa parte daqui. Este é como esse pequeno pedaço que sobra da árvore. É a primeira coisa que fazemos. E depois daí começamos a cortar o abacate. Primeiro para baixo. Uma vez que tocamos o caroço, viramos, giramos em torno do eixo, do osso até que fique totalmente partido. Com nossas 2 mãos fazemos isso. Giramos e temos nosso abacate. Este abacate está bom. Para um guacamole é perfeito. Podemos retirar com um pouco de colher. Aquilo é coisa preta. Mesmo se não quisermos comer, não tem problema. É um abacate ideal para guacamole. Agora para remover o caroço. É bem simples. Muitos usam colher. Faça isso com cuidado. Você precisa cravar a faca no caroço com força. Gire e o caroço ficará na sua faca. Podemos então guardá-los. Há pessoas que os usam uma vez que o guacamole já está pronto. Incorporá-lo, porque supostamente isso faz com que não oxide tão rápido. Um mistério que nunca poderá ser comprovado, mas algo que as pessoas fazem. Agora vamos retirar a polpa do abacate de sua casca. Muito simples, colher de sopa. Você introduz pela parte de baixo do abacate e começa a girar, a girar, a girar, a girar, a girar e a descolá-lo da casca. Vai ficar a casca totalmente limpa ou quase limpa e você introduz isso aqui. É crucial amassar o abacate. O espremedor de batatas para mim é perfeito, porque este espremedor de batatas que temos aqui, por exemplo, tem esses pequenos círculos que vão fazer com que o abacate não se transforme em um purê ou em uma pasta, como uma pomada, e que fiquem alguns grumos por aí, o que dá frescor ao guacamole e não perdemos o sabor do abacate. Um guacamole tradicional no México normalmente é preparado e servido em um molcajete. Isso também é muito usado para fazer molhos, mas é muito comum que o guacamole seja servido em restaurantes ou em casas no molcajete. O molcajete é um artefato que os antigos astecas realmente usavam, é de pedra vulcânica, não há casa no México onde não exista um molcajete. Além disso, os molcajetes eles são passados de geração em geração. Vamos concordar que para que isso se desgaste, bem, podem passar anos e anos, décadas, poderiam passar séculos. Todo molcajete vem com seu termolote. O termolote é a pedra que se usa para gerar este raspado. Este raspado que nós ouvimos, isso faz com que se solte um pouco de pedra e essa pedra também dá um certo sabor à comida, aos molhos, ao guacamole. Na Islândia, por exemplo,
Acontece o mesmo com o sal que eles usam, que é sal vulcânico, que dá um certo sabor à comida. Bem, isso acontece no México, então toda vez que raspamos, vamos soltando apenas uma pequena quantidade de cinza vulcânica, que dá um sabor muito especial e também aparentemente tem propriedades curativas e boas para a saúde. Fiquei surpreso ao chegar na Argentina há 20 anos, pois eles não usam coentro no guacamole. O coentro é assim, ou você ama ou você odeia. Eu, claro, como mexicano, amo. Para mim, não existe guacamole sem coentro. Se um guacamole não tem coentro, não é guacamole. Minha receita, como eu faço, é sempre tentar moer o coentro no pilão para que pegue essa pedra, essa cinza, sobre a qual eu estava falando. E depois vou procedendo com a preparação, mas eu gosto de moer o coentro no pilão. Nunca é muito coentro, normalmente o que eu faço é um punhado da minha mão. Pego as folhas e simplesmente as corto assim, colocamos isso aqui dentro e com nossa pedra vamos começar a raspar. O raspado é sempre para dentro e para fora. Depois vai se incorporar com nosso abacate, nossa cebola e demais ingredientes. Como vocês verão, isso vai perdendo um pouco a sua textura, vai ficando um pouco pedregoso e o sabor e o cheiro eu não posso explicar. Fica como uma pasta, está totalmente moído. Depois vamos incorporar isso para conseguir nosso guacamole perfeito. Além do coentro, também leva a cebola roxa. Eu pessoalmente uso cebola roxa porque é um pouco doce e sinto que isso dá um sabor muito particular. Mas você pode usar cebola branca, cebola francesa, pode até usar cebola verde ou a parte branca. Normalmente eu, para cada 3 abacates, uso uma cebola pequena. Não tenha medo da cebola porque depois, com o abacate, com o limão, com a pimenta, com o coentro, a cebola, digamos, não fica tão forte, igual a cebola roxa. É das cebolas mais leves. Também por isso, a uso que não é tão forte como pode ser a cebola branca. O suco de limão é fundamental para dar acidez e também para que nosso abacate não oxide e não dure mais tempo essa cor verde divina do guacamole. E no final, isso é uma dica que minha avó usava, que sempre no final colocava um pouco de creme no guacamole para dar untuosidade. O creme, por favor, creme de leite, isso é creme, não líquido. Aquele creme que é como leite que eu não entendo, isso é creme. Sempre creme de leite. E por último, a pimenta. Isso é um verdadeiro desafio em Buenos Aires, encontrar às vezes jalapeños frescos que ardem, um pimentão que realmente nada satisfaça o paladar de um mexicano. Mas também pode ser que você tenha visitas de convidados em sua casa, onde há pessoas que não comem picante porque não comem picante. Bem, nesse caso, use pimentão verde e pronto. Eu, nesta oportunidade, encontrei esta pimenta, que é como uma pimenta banana, como um habanero, não saberia como definir. No México, no esclarecimento, todo guacamole é picante, no México todo mole é picante, tudo é picante. Acredito que o guacamole que farei hoje será um pouco picante. Para cortar a pimenta, 2 coisas são muito importantes. Eu sempre corto por trás, ou seja, eu tiro essa pequena haste que tem aqui. Um cheiro muito, muito bom. Tem um cheiro tipo o habanero e o cateco mexicano. Para cortá-lo, divida-o ao meio. E agora, se você quer que seu guacamole seja realmente picante, adicione a pimenta inteira com sementes, com veias, com tudo. Agora, se você quer que seu guacamole não seja tão picante, retire as sementes. Agora, se você quer que seu guacamole seja muito suave, também retire as veias. Mas eu normalmente tiro as sementes porque não gosto da semente na textura do guacamole, mas sempre deixo as veias, que é o que dá o ardor. Se olharmos aqui, essas são as sementes e isto seria a veia da pimenta. Eu faço isso à mão, cuidado com os olhos, cuidado com o rosto. Uma vez que você manipule a pimenta, não leve os dedos aos olhos nem ao rosto, porque pode passar um momento muito ruim. Eu corto a pimenta, digamos, esta é uma pimenta pequena, eu a cortaria em 3 tiras assim, e depois bem pequenininha. No caso de usar pimentão, se seus convidados não são nada adeptos à pimenta, você pode colocar pedaços um pouco maiores, porque senão vai passar a vida picando o pimentão. Agora sim, chegou o momento de fazer nosso guacamole. Muito importante um espremedor de batatas que tenha essas rodinhas, muito comum e que pode ser encontrado em qualquer bazar, porque isso vai fazer com que fique com grumos e isso faz com que seja mais fresco e mais gostoso. Bem, aqui nessa tigela vamos preparar todo o guacamole
E depois vamos passá-lo finalmente para o pilão, que é muito vistoso, e que levá-lo para uma mesa ou qualquer lugar é sempre um prazer porque, bem, é pura tradição mexicana. Começamos amassando o nosso abacate. Não tenha medo, vá com gosto. Aqui é onde eu explico que saem os pequenos grumos de abacate. E isso é o que faz com que fique um pouco grumoso, não tão untuoso. Bem, uma vez terminado, para que fique com textura, procedemos a adicionar o resto. Uma vez que estamos com o nosso abacate amassado, vamos colocar nossa cebola, vamos adicionar nosso pimentão, vamos adicionar nosso coentro. Isso vai dar uma cor muito verde ao guacamole. Vamos colocar um pouco de sal, uma pitada para começar e pimenta. Misturamos, tente separar muito bem o coentro, porque o coentro se transformou em uma pasta para que fique totalmente incorporado no guacamole. E agora vamos adicionar a lima. A lima nos dá essa acidez do guacamole, que é muito característica. No México, para nós, isso é limão. Nós conhecemos o limão amarelo, que é usado aqui, mas não o usamos, mal se vende nos supermercados. É uma fruta que nós no México realmente não consumimos. Vamos adicionar meia lima para começar. Uma vez que você começa a prepará-lo, você tem que ir provando, teste, erro, até conseguir a consistência perfeita e o guacamole perfeito. Como podemos ver, já temos uma consistência de guacamole quase perfeita e agora vamos adicionar um pouquinho de creme para dar essa cremosidade de que eu estava falando. Este é um segredo que minha avó usava e que eu adoro porque realmente termina de homogeneizar a mistura. Vamos provar um pouquinho para ver como está. Falta sal, sempre falta sal no guacamole. O chile que colocamos está no ponto, delicioso. Não sei para um argentino como será, mas para mim é extraordinário. Vamos provar novamente. Apresento-lhes o melhor guacamole de suas vidas. Agora chegou a hora de empratar. É claro que vamos usar nosso belíssimo molcajete, que, como eu digo, é uma peça histórica maravilhosa, que sempre fica bem em qualquer mesa e aqui... Obrigado.